Os acionistas da Rede Globo estão sendo colocados sob escrutínio da mesma equipe que impôs sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes, porque a Globo é vista como a maior propagadora e defensora das ações tirânicas, persecutórias, ditatoriais e criminosas desse regime judiciário que nós vivemos. Tá descontrolado, tá babando, não tá acostumado a apanhar, passou tantos anos batendo e agora não sabe apanhar. Calma, a confusão tá só começando do lado de cá. Fica tranquilo, ainda tem muita conta para ser bloqueada. Em primeiro lugar, miliciano é aquele que se junta com bandido. Eu nunca fui advogado de PCC, nunca tive ligação com bandido, não. Você tá chamando de bandido agora quem? O presidente dos Estados Unidos? Donald Trump? O secretário Bessent? O secretário Lutnick? O secretário Rubio? Esses são os bandidos? Falando nesse assunto, você tá falando um pouco sobre o negócio de traição da pátria, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi traição da pátria quando você foi aqui chupar o saco do pessoal do governo Biden, que arrumou dinheiro via USAID para todas as suas iniciativas de combate à desinformação? Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Trump ameaça ampliar ainda mais as sanções. É isso mesmo. O governo Donald Trump sinalizou que poderá intensificar as sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, caso a corte aceite uma ação protocolada pelo Partido dos Trabalhadores, que visa neutralizar os efeitos da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes. A medida judicial foi apresentada nesta sexta-feira pelo líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Farias, e pede que o STF proíba instituições financeiras brasileiras de executarem ou replicarem as sanções impostas pelos Estados Unidos contra Moraes. A argumentação do partido sustenta que acatar a medida norte-americana representaria uma transferência de soberania e violaria a separação constitucional dos poderes. Fontes ligadas à administração Trump alertaram que uma eventual decisão favorável à petição do PT será interpretada como uma afronta direta à legislação dos Estados Unidos e poderá desencadear sanções adicionais a outros ministros da Corte brasileira. Entre as possibilidades está a ampliação da própria Magnitsky para atingir membros que, segundo Washington, estejam tentando obstruir ações legítimas contra violações de direitos humanos. A Casa Branca, segundo bastidores diplomáticos, já havia antecipado o cenário de uma possível blindagem por parte do STF e se prepara para uma resposta enérgica, caso o pedido seja acolhido. Acabou a brincadeira. O deputado Eduardo Bolsonaro vai se lançar, já está se lançando, em uma nova ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e eu ainda estou falando aqui da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro. Só que agora, Eduardo Bolsonaro está procurando novamente os seus contatos na Casa Branca para tentar deixar a aplicação da Magnitsky contra Moraes numa versão ainda mais rígida, que obrigue os bancos aqui no Brasil, tanto os bancos privados quanto os bancos públicos, a terem que escolher se querem manter Alexandre de Moraes como cliente ou se querem continuar operando com os Estados Unidos. E aqui a gente está falando até de operação de câmbio, que é feita aqui no Brasil toda em dólar. Só que os bancos não têm como abrir mão do corner, de ter essa relação com os Estados Unidos. Um banqueiro me disse que não operar com os Estados Unidos, ou seja, abrir mão disso, é a morte do banco. E para colocar o banco nessa posição de ter que escolher entre ter Moraes como cliente e os Estados Unidos, ou operar com os Estados Unidos, é preciso, então, que isso venha especificado no texto da aplicação da Lei Magnitsky. E é isso que Eduardo Bolsonaro agora vai buscar. Para a gente entender exatamente o que aconteceu, a versão aplicada a Alexandre de Moraes acabou sendo um pouco mais branda. Essa versão, do jeito que está, tem um alcance um pouco menor do que a lei aplicada a outros sancionados. A que foi aplicada a Moraes, então, do jeito que está, não impede que o ministro tenha conta em banco aqui no Brasil, tanto em bancos privados quanto em bancos públicos. Ao contrário do que já aconteceu com outros sancionados por essa lei, que daí eles colocaram especificamente essa previsão de que terá que escolher, que o banco terá que escolher entre ter o sancionado, no caso, se der certo a ofensiva de Eduardo, se mantém Alexandre de Moraes como cliente do banco ou operar nos Estados Unidos. Então, Yuri Pito, eu estou dizendo isso porque
porque eu perguntei até para esse banqueiro que fez consultas nos Estados Unidos para entender o alcance da lei, porque assim que saiu, eles aplicaram a lei Magnitsky, ficou aquela dúvida, pode, não pode tê-lo como cliente? Eles foram todos os bancos do Brasil aqui, que operam no Brasil, foram consultar escritórios em Nova York, nos Estados Unidos, etc. E conseguiram, então, olha, do jeito que está aqui prevista a Magnitsky, vocês podem operar. Aí a dúvida era, mas como que a Magnitsky vai falar para o banco no Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, não tenham o cliente Alexandre de Moraes? Fiz essa pergunta para esse banqueiro, ele me disse o seguinte, olha, não é que não posso, o que explicaram foi, você vai ter que escolher, você pode manter Alexandre de Moraes na sua cartela de clientes, porém, se você optar por ele, não opera mais nos Estados Unidos e não tem como os bancos abrirem mão disso. Agora, portanto, se Eduardo Bolsonaro conseguir mais esse avanço, endurecer a lei Magnitsky, a coisa vai ficar ainda pior para o ministro Alexandre de Moraes. Ô Débora, trazendo um complemento aqui nesta tua apuração dessa questão das instituições financeiras, esta era uma preocupação que já vinha sendo discutida por executivos, por advogados e diretorias jurídicas dessas instituições já há semanas. Havia esta preocupação justamente do nível de alcance que seria aplicado, porque todo mundo sabia que era uma questão de tempo até que a lei Magnitsky fosse aplicada. E quem detectou primeiro quando isto ia acontecer foi o nosso analista Lorival Santana na quarta de manhã, trazendo a informação horas antes do anúncio oficial do governo americano de que aplicaria as sanções da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Primeira vez que um brasileiro é alvo desse tipo de sanção, nesta forma como foi colocado, e em se tratando de um ministro de uma Suprema Corte de um país democrático, um país com um Estado democrático de direito, não é o caso de nenhuma autocracia nem nada do tipo. Então a preocupação dos bancos é exatamente esse ponto, manter ou não manter, prestar ou não os atendimentos, e aí vale para banco, conta corrente, cartão de crédito, vale lembrar, as principais bandeiras que operam aqui no Brasil são norte-americanas, há bandeiras brasileiras, mas elas também têm atuação nos Estados Unidos. Então esta é uma das preocupações, tanto que uma série de pessoas tem colocado que uma das alternativas seria as criptomoedas. Esta sim não tem uma subordinação direta de nenhum país. Deixa eu só fazer um adendo que eu acho que é importante, porque quando a gente fala, se por enquanto do jeito que está, os bancos aqui, cartão de crédito é outra coisa, mas do jeito que está, sim, os bancos podem ter Alexandre de Moraes como cliente. Mas, se ele conseguir esse passo a mais, o recrudescimento da lei Magnitsky, com essa observação de que tem que fazer a escolha, aí entra a parte da apuração que nós trouxemos ontem no Abre, com exclusividade no Abre do CNN 360, que foi a reunião entre o ministro do STF, Gilmar Mendes, e aliados de Bolsonaro, como o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o líder da minoria, o senador Rogério Marinho, que eles conversaram e aí foi dias antes do anúncio da Magnitsky contra Moraes. Então, eles disseram, olha, ministro Gilmar, de fato, a Magnitsky vai sair contra Moraes e talvez contra vocês também nos próximos dias. E aí, Gilmar Mendes disse, olha, se sair mesmo essa lei, o Supremo pode determinar, obrigar as instituições financeiras a não cumprir a ordem. E cumprir a ordem que está sendo proferida saindo aqui do STF. Então, aí seria uma outra briga jurídica para ver se ele conseguir dar esse passo, já tem uma carta na manga, o STF, que seria a possível obrigatoriedade das instituições financeiras de não cumprirem a lei de lá. Acho que é importante a gente retomar essa apuração de ontem para ver como ela se encaixa perfeitamente no que pode acontecer, no movimento que está acontecendo agora.
Aparentemente, mais uma figura, dessa vez da imprensa, uma extrema apoiadora desse regime ditatorial que o Brasil vive, também foi sancionada. Só que ela foi sancionada na própria empresa em que ela trabalha. Com certeza você se lembra dessa figura magnífica que está aqui. Essa figura é Magnitsky, a Eliane Cantanhede. Ela teve seus momentos de fama na imprensa quando reclamou da Neoenergia porque eles haviam destruído a energia da cidade dela, mas na verdade o disjuntor é que tinha caído. Ela também ficou famosa quando disse que criticar medidas públicas é crime. Ela incorpora a ideologia de mundo do Alexandre de Moraes, que é uma maravilha. Na última, ela disse que os mísseis do Irã só causam uma mortezinha aqui e ali de alguns judeus, quase que revoltada pelo fato de não ter milhares de judeus mortos. Fica imaginando se, quando ela for desse para melhor, se o Hitler vai receber ela de braços abertos ou não. Mas vamos lá. Hoje saiu essa notícia. Eliane Cantanhede é demitida da Globo News depois de 15 anos. A internet começa a soltar várias interpretações. Pode ser por causa do desenvolvimento dela, dos comentários absurdos, antissemitas que ela cometeu, né? Ou talvez, pode ser porque a Globo esteja percebendo que está na hora de limpar o seu quadro desses militantes histéricos. E por que eu digo isso para vocês agora? Bom, eu digo isso porque tem uma jornalista alemã e americana, ela mora tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, que acabou de publicar recentemente um texto que eu achei um tanto quanto curioso. Essa aqui é a Vicky Richter. Ela é uma jornalista defensora da liberdade de expressão, já fez longas, extensivas matérias sobre Alexandre de Moraes. Todas as vezes que brasileiros iam até os Estados Unidos para fazer denúncias dos crimes do Alexandre de Moraes, ela acompanhava, ela veio ao Brasil para fazer a cobertura de algumas manifestações. Essa aqui é a Vicky Richter, né, alemã. E ela publicou isso aqui, eu vou mostrar para vocês a tradução, aí vocês me falam se faz sentido ou não. Luzes, câmera, censura. Rede de TV brasileira sob escrutínio dos Estados Unidos por apoiar tirania judicial. Uma grande emissora brasileira se meteu em encrenca, e não por dar notícias de última hora, mas por quebrar a confiança. De acordo com fontes próximas ao governo Trump, a rede está sendo investigada por apoiar abertamente as ações inconstitucionais de Alexandre de Moraes, o infame juiz da Suprema Corte do Brasil, que se tornou um executor político. A emissora não apenas ecoou as ações autoritárias de Moraes, como também ajudou a tecer uma teia de desinformação para justificar sanções e salientar a dissidência. Em suma, tornou-se porta-voz da tirania, não do jornalismo. Agora as consequências estão chegando. As autoridades americanas colocaram acionistas importantes sob vigilância, levantando questões sobre a conivência da mídia estrangeira com regimes antidemocráticos. A mensagem é clara: apoie a censura política e não se surpreenda quando os holofotes se voltarem contra você. Nós sabemos, embora ela não queira ter dito, nós sabemos que ela está falando da Rede Globo. Então para e pensa um pouquinho. Os acionistas da Rede Globo estão sendo colocados sob escrutínio da mesma equipe que impôs sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes, porque a Globo é vista como a maior propagadora e defensora das ações tirânicas, persecutórias, ditatoriais e criminosas desse regime judiciário que nós vivemos, dessa supremocracia que nós estamos vivendo. Acionistas da Globo, se vocês têm alguma interferência nessa emissora e querem manter as suas ações em alta, porque imagine se a Globo sofre ação Magnitsky. As ações dessas pessoas passaram a valer nada. Olha que loucura. Não terá mais investimento internacional. Aí a Globo vai ficar sendo uma emissora de TV reconhecida no mundo inteiro como uma emissora, um jornalismo que apoia a ditadura. Vai valer o mesmo tanto que as emissoras de TV da Venezuela e de Cuba. Eu nem sei se tem em Cuba, né? Mas deve ter algum sistema de doutrinação lá.
Então esse é um recado para os acionistas da Rede Globo. A Globo agora também está sob escrutínio dos olhares daqueles que querem devolver a liberdade de expressão ao mundo. Grande dia, pessoal. Alexandre de Moraes. E agora uns vídeos seus no plenário do STF, o pessoal me mandou. Você tá nervoso, rapaz? Tá descontrolado? Tá babando? Não tá acostumado a apanhar? Passou tantos anos batendo e agora não sabe apanhar. Calma, a confusão tá só começando do lado de cá. Fica tranquilo, ainda tem muita conta para ser bloqueada. Fica tranquilo que ainda falta muito, mas você não pode se descontrolar, sair mandando o dedo do meio para as pessoas. Tá aí com a cara inchada, tá gordo. Cadê aquele cara forte, aquele cara com testosterona, aquele cara rei da estratégia, fazendo um monte de atrapalhada? Rapaz, você vai ficar radioativo. Ninguém vai ficar do seu lado. Agora, deixa eu só esclarecer algumas coisas aqui, rapidamente. Em primeiro lugar, miliciano é aquele que se junta com bandido. Eu nunca fui advogado de PCC, nunca tive ligação com bandido, não. Você está chamando de bandido agora quem? O presidente dos Estados Unidos? Donald Trump? O secretário Bessent? O secretário Lutnick? O secretário Rubio? Esses são os bandidos? Eduardo e eu estamos nos associando com bandidos do governo da democracia mais antiga do mundo? Falando nesse assunto, você está falando um pouco sobre o negócio de traição da pátria, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi traição da pátria quando você foi aqui chupar o saco do pessoal do governo Biden, que arrumou dinheiro via USAID para todas as suas iniciativas de combate à desinformação? Ali foi traição da pátria quando se associou a um governo estrangeiro para censurar a tua própria população? Eu queria saber, quando vocês foram pedir para o governo Biden socorrer vocês no TSE, ali foi traição da pátria? Responde aí pra gente, olha aqui na lente da verdade, como dizia o Clodovil. Vamos fazer o seguinte, espera aí, tem muito mais coisa vindo. Fica tranquilo, o futuro do Brasil é brilhante. Ninguém está preocupado com o seu processo do STF, a gente tem certeza que o STF vai seguir o curso dos seus processos. A gente quer que o resto das instituições do Brasil reajam. A gente quer que o Brasil reaja, que o povo reaja. E a gente está dando esperança às pessoas, fazendo um pouquinho de justiça. E não diz que eu estou ameaçando seus familiares ou familiares de ninguém, não. Quem faz ameaça familiar é você. Tá em vídeo você fazendo ameaça a familiar do Mauro Cid. Tá em vídeo você fazendo ameaça. Ninguém, não preciso perguntar para ninguém, não. Ou você acha que eu não lembro de você mandando a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota? Você acha que a gente não sabe? Quem mandou bloquear as contas da Heloísa Bolsonaro foi você. Quem foi atrás da família do Oswaldo Eustáquio foi você. Quem gosta de ir atrás de familiar, bandido, é você. Não sou da tua laia, não. Não me confunda com a tua laia. O que vai acontecer com os familiares, e já está acontecendo com os familiares que perderam o visto, é o que está na lei. Aqui nos Estados Unidos, vale a lei. Lê lá a lei Magnitsky que você vai ver que os familiares que têm relações financeiras vão sofrer as consequências. Você só começou a sentir. Não pensa que vai ficar baratinho com só bloqueio de transação em dólar, não, porque a gente vai até o final para garantir que a lei completa valha para você e para todos os seus comparsas. É bom que eles acordem antes que seja tarde demais. Isso não é ameaça, não. Isso é o cumprimento da lei. E deixa eu te falar, eu estou num país onde a lei vale, e a primeira emenda da Constituição americana me garante o direito de peticionar o governo da jurisdição na qual eu me encontro. Você fica tranquilo que essas decisões tuas aí de inquérito, não sei o que, decisão, eu nem leio, nem sei desse tipo de coisa. Quando você mandar uma carta rogatória, de repente eu paro para ler. De repente eu paro para ler. Porque até lá você vai decidir um monte de coisa. A Interpol já vai parar daqui a pouquinho, e isso está em curso, de aceitar os seus mandados. Nenhum país vai aceitar extradição feita por juiz sancionado. Só vai acabar até liberando a Zambélia lá na Itália. Então fica tranquilo, filhão. Tem muita coisa por vir. Você não está acostumado a lidar com pessoas que sabem o que estão fazendo e que não vão recuar nem 1 milímetro. Quer dobrar a aposta? Dobra aí. As tuas fichas estão acabando. E eu ainda tenho ficha pra caramba. Aliás, eu não. Meu amigo mais forte do que eu. Tá bom? Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a América.
e o povo vai te dar o verdadeiro dedo do meio no domingo.